citados pelos brasileiros, realizou um milagre tão impressionante que até os peixes se tornaram testemunhas de sua fé? Sim, é isso mesmo. Mas o que poucos conhecem é o segredo de sua vida, que transformou não apenas os que o ouviram, mas até aqueles que duvidavam de sua missão. Prepare-se para descobrir como ele, um homem humilde, enfrentou os maiores desafios de sua época, trazendo esperança onde só havia desespero. E no final deste vídeo, vou revelar o momento mais surpreendente de sua história. Um evento tão poderoso que mudou para sempre a forma como o mundo o vê. Santo Antônio não é apenas o santo das coisas perdidas. Ele é o santo das causas impossíveis. E hoje você entenderá por quê. Lisboa, final do século XII. A cidade fervilhava com o som das rodas de carroças sobre pedras irregulares e os ecos das vozes dos mercadores que enchiam as ruas com gritos de venda. O Tejo refletia as luzes do sol poente, enquanto ao longe o badalar grave de um sino anunciava o cair da tarde. Entre essas paisagens vívidas de uma cidade próspera, um pequeno menino chamado Fernando de Bulhões caminhava, guiado pela mão firme de sua mãe. Naquele cenário repleto de vida, havia algo especial no olhar dele. Um brilho que parecia captar mais do que os olhos podiam ver. Fernando nasceu em uma família nobre, cercado pelo conforto material que muitos na época não podiam sequer imaginar. Seus pais, Teresa e Martinho de Bulhões, sonhavam para ele uma vida de prestígio e reconhecimento, possivelmente como cavaleiro ou homem da corte. No entanto, desde cedo, ele demonstrava um espírito diferente. Enquanto outras crianças corriam pelas ruas brincando, Fernando muitas vezes era encontrado no silêncio da pequena capela do castelo, onde sua família residia, ajoelhado, com os olhos fixos no crucifixo que pendia na parede. Ali, entre as velas que tremeluziam e o cheiro doce de incenso, ele sentia algo que ainda não conseguia compreender. Havia uma cena que sua mãe nunca esqueceu. Certo dia, ao encontrar o pequeno Fernando em oração, ela perguntou suavemente: "Por que passa tanto tempo aqui, meu filho?" E ele respondeu com uma inocência que tocava o coração: "Porque aqui ele me ouve." Para uma mulher de profunda fé como Teresa, essa resposta era um mistério e uma bênção. Em seu íntimo, ela sabia que o destino de Fernando não seria comum. A infância de Fernando foi marcada por um aprendizado que ia além dos livros. Embora recebesse uma educação rigorosa, que incluía latim e teologia, ele parecia buscar algo mais profundo. Durante as noites, enquanto sua família dormia, ele costumava abrir a pequena janela de seu quarto e observar as estrelas. Naquele silêncio absoluto, perguntava-se: o que Deus quer de mim? A inquietação crescia em seu coração, como se uma força invisível o estivesse preparando para algo que ele ainda não podia compreender. Uma noite em especial marcou sua infância. Durante uma tempestade violenta que sacudiu Lisboa, com trovões que pareciam rasgar o céu e ventos que faziam os galhos das árvores baterem contra as janelas, Fernando se refugiou novamente na capela do castelo. Ele ajoelhou-se e, com lágrimas nos olhos, pediu a Deus que protegesse sua família e os pobres que sofriam lá fora. Ao mesmo tempo, sentiu uma paz inexplicável invadi-lo, como se, no meio do caos, uma voz silenciosa lhe dissesse: "Eu estou contigo." No entanto, a infância de Fernando não foi isenta de dores. Quando tinha por volta de 10 anos, perdeu sua avó materna, uma mulher que havia sido um exemplo de fé e bondade em sua vida. Ela costumava contar-lhe histórias dos santos e mártires, suas vidas de sacrifício e amor. A perda abalou profundamente o menino, que passou dias em silêncio, questionando por que Deus permitia que aqueles que amávamos partissem. Foi um momento de crise para ele, mas também de amadurecimento. Foi durante esse período de luto que Fernando encontrou consolo nos evangelhos. Ele começou a ler as passagens com mais fervor,
procurando respostas para suas perguntas. Uma frase em especial marcou sua mente jovem: "Quem não toma sua cruz e me segue não é digno de mim", conforme escrito em Mateus capítulo 10, versículo 38. Ele não entendia completamente o que aquilo significava, mas sentia que um dia essa verdade se revelaria em sua vida. Apesar de sua idade, Fernando já demonstrava um coração profundamente compassivo. Uma das histórias mais conhecidas de sua infância envolveu um mendigo que apareceu na porta da casa da família Bulhões. Era um homem idoso, com roupas rasgadas e olhos que falavam de fome e desespero. Enquanto os criados hesitavam em deixá-lo entrar, Fernando correu até a cozinha, pegou um pedaço de pão e um jarro de água e entregou-os ao homem com um sorriso. "Aqui está, senhor. Deus cuida de todos nós", disse ele. Sua mãe, ao assistir à cena, sentiu uma mistura de orgulho e preocupação. Sabia que o coração do filho era grande, mas temia que o mundo pudesse machucá-lo. Naquele momento, porém, ela percebeu que Fernando não seria apenas um nobre qualquer. Ele estava destinado a algo maior, algo que ainda nenhum deles podia imaginar. Outro evento marcante de sua infância aconteceu durante uma missa na Catedral de Lisboa. O bispo, um homem de grande eloquência, falava sobre o amor de Deus com tanta paixão que parecia trazer as palavras da Bíblia à vida. Fernando, sentado ao lado do pai, mal piscava enquanto ouvia. Cada frase parecia penetrar fundo em sua alma. Ao final da missa, ele disse à mãe: "Quero falar como aquele homem um dia. Quero que as pessoas sintam o amor de Deus como eu senti hoje." Foi nesse momento que o pequeno Fernando começou a perceber que Deus o chamava não apenas para servi-lo, mas para anunciá-lo. Contudo, ele sabia que esse chamado exigiria sacrifícios, e em seu coração uma luta silenciosa começava a se formar. Como conciliar os planos de sua família com os de Deus? A infância de Fernando de Bulhões foi uma preparação silenciosa, um período de formação em que Deus moldava seu coração para a missão que estava por vir. Entre as festas nobres da corte e as humildes capelas onde encontrava paz, ele já sentia que sua vida seria dedicada a algo muito maior do que a glória terrena. A cada dia, sua inquietação crescia, e embora ainda fosse apenas um menino, Fernando estava prestes a tomar decisões que mudariam o curso de sua vida e da história da igreja para sempre. E assim começava a história de Santo Antônio de Pádua, não com grandes milagres ou discursos eloquentes, mas com o coração inquieto de um menino que ouvia, no silêncio, o chamado de Deus. Fernando de Bulhões, já um jovem de cerca de 15 anos, encontrava-se em um momento crucial de sua vida. Ele havia passado a infância sob a sombra do amor e da fé de sua família, mas agora, diante do limiar da juventude, sua inquietação interna crescia como uma chama que não podia ser apagada. Lisboa era uma cidade viva, com ruas cheias de pessoas e histórias, mas para Fernando, tudo parecia pequeno demais para o chamado que ele sentia. As conversas em sua casa frequentemente giravam em torno das expectativas familiares. Fernando seria um líder, um homem de influência, talvez na política ou na igreja. Contudo, seu coração se inclinava para algo diferente, algo que ele ainda não sabia nomear, mas que lhe roubava o sono. Nas madrugadas, Fernando era visto caminhando pelo claustro do mosteiro próximo, com os olhos fixos no chão de pedra fria, seus pensamentos repletos de perguntas que ninguém parecia poder responder. Foi durante uma missa dominical que a ideia começou a ganhar forma. O celebrante, um cônego agostiniano, falava sobre a importância do sacrifício e da renúncia em favor de uma vida dedicada ao serviço de Deus. As palavras ressoaram em Fernando como um chamado direto, um convite pessoal. Naquela noite, ao retornar para casa, ele olhou pela última vez para os jardins exuberantes e os corredores suntuosos do castelo. Ele sabia que precisava tomar uma decisão
e que essa decisão custaria caro. Fernando reuniu coragem para enfrentar seus pais. A conversa aconteceu na biblioteca da casa, um lugar onde a luz das velas projetava sombras dançantes nas paredes forradas de livros. Seus pais ouviram em silêncio quando ele expressou seu desejo de ingressar no mosteiro de São Vicente, onde os cônegos regulares de Santo Agostinho viviam em oração e estudo. O silêncio que seguiu foi tão pesado que parecia preencher todo o ambiente. Teresa, sua mãe, foi a primeira a falar com lágrimas nos olhos. Filho, você entende o que isso significa? Está abrindo mão de tudo o que planejamos para você. Fernando, com a voz firme, respondeu: sim, mãe, mas é para abraçar o que Deus planejou para mim. Martinho, seu pai, olhou para ele com uma mistura de orgulho e dor. Ele sabia que não poderia segurar o filho, não quando o chamado era tão claro. O mosteiro era um mundo completamente diferente. Fernando trocou as roupas nobres por um hábito simples, o calor do lar por uma cela austera e as refeições fartas por porções modestas de pão e sopa. No início, a vida monástica foi um choque para ele. O frio das manhãs, o silêncio das orações prolongadas e o trabalho manual pesado testaram sua determinação. No entanto, Fernando encontrou algo precioso nesse novo estilo de vida: a paz. As horas dedicadas ao estudo da Escritura e aos textos dos santos alimentavam sua alma de maneira que ele nunca havia experimentado antes. Ele mergulhou profundamente na teologia, tornando-se conhecido entre os cônegos por sua inteligência brilhante e sua memória impressionante. Mesmo assim, havia uma inquietação persistente, um sentimento de que, apesar de todo o aprendizado, algo ainda faltava. Foi durante esse período que um evento marcante mudou o curso de sua vida. Certa tarde, enquanto Fernando lia no claustro, um grupo de frades franciscanos chegou ao mosteiro. Suas roupas simples e desgastadas contrastavam fortemente com o ambiente organizado e disciplinado dos agostinianos. Os frades estavam de passagem, buscando descanso antes de seguir viagem para o Marrocos, onde esperavam pregar o Evangelho. Fernando ficou fascinado com as histórias que ouviu. Eles falavam sobre a pobreza radical, a alegria em servir aos outros e a coragem de levar a palavra de Deus até mesmo aos lugares mais perigosos. Aquilo despertou nele uma admiração que rapidamente se transformou em desejo. Quando os frades partiram, Fernando sentiu como se algo dentro dele tivesse despertado de um longo sono. Meses depois, a notícia da morte dos frades chegou ao mosteiro. Eles haviam sido martirizados por sua fé, mas sua morte foi vista como um testemunho glorioso do amor a Deus. Ao ouvir isso, Fernando ajoelhou-se em oração, sentindo-se chamado a seguir o mesmo caminho. Ele sabia que não poderia continuar no mosteiro de São Vicente. Precisava de algo mais radical, mais alinhado ao espírito daqueles frades. Pedir para sair do mosteiro foi uma decisão que Fernando não tomou levianamente. Ele sabia que deixaria para trás tudo o que havia conquistado e se lançaria em um caminho incerto. Contudo, sua determinação era inabalável. Com a permissão de seus superiores, ele trocou o hábito agostiniano pelo franciscano, adotando o nome de Antônio, em homenagem a Santo Antão, o pai do monaquismo. Ao vestir pela primeira vez o hábito marrom dos franciscanos, sentiu uma mistura de humildade e coragem. Era como se finalmente tivesse encontrado seu verdadeiro lugar no mundo. Mas os desafios estavam apenas começando. O recém-nomeado Antônio decidiu seguir os passos dos frades que tanto o haviam inspirado. Ele partiu em direção ao Marrocos, animado pela perspectiva de pregar o Evangelho e talvez enfrentar o martírio como os homens que admirava. A viagem foi longa e cansativa, com semanas no mar, enfrentando tempestades e noites frias sob o céu aberto.
Chegando ao Marrocos, Antônio rapidamente percebeu que a missão era mais difícil do que imaginava. A língua era uma barreira, o clima era hostil e as condições de vida eram extremamente duras. Além disso, uma grave doença o acometeu, deixando-o fraco e impossibilitado de realizar a missão para a qual havia se preparado com tanto zelo. A doença forçou Antônio a retornar a Portugal, algo que ele considerava um fracasso. Durante a viagem de volta, ele passava longas horas em oração, perguntando a Deus por que havia permitido que sua missão terminasse de forma tão abrupta. Sentia-se humilhado e inútil, como se todo o esforço tivesse sido em vão. Contudo, no fundo de sua alma, uma certeza começava a surgir. Deus tinha planos maiores para ele, planos que ele ainda não era capaz de compreender. Essa jornada, embora marcada pela dor, foi apenas o início de uma transformação que faria de Antônio um dos maiores santos da história da Igreja. Quando Antônio, ainda debilitado pela doença que o forçara a abandonar o Marrocos, desembarcou em Portugal, sua alma carregava um peso maior do que o corpo enfraquecido. Ele se sentia fracassado, como um soldado que retorna sem ter lutado. Em seus momentos de oração, questionava-se por que Deus o havia chamado para um caminho tão difícil, apenas para permitir que ele caísse tão cedo. Mesmo assim, Antônio decidiu não abandonar a vida franciscana. Apoiando-se em sua fé, ele embarcou em uma jornada para a Itália, onde buscava se reerguer espiritualmente. O destino o levou a Assis, uma cidade simples, mas impregnada da memória de São Francisco, cujo carisma ainda reverberava em cada pedra do lugar. Era o ano de 1221 e a ordem franciscana, recentemente aprovada pela Igreja, reunia-se para o famoso capítulo das esteiras, um encontro de centenas de frades que se espalharam pelos campos ao redor da cidade, dormindo sobre esteiras de palha. No meio daquela multidão de irmãos, Antônio era apenas mais um rosto. Ele havia aprendido a viver na humildade, mas a sensação de insignificância o corroía. Olhando ao redor, via homens de todas as idades e origens, cada um trazendo histórias de heroísmo, de conversões, de milagres. Comparado a eles, o jovem frade sentia-se pequeno, quase invisível. No entanto, o ambiente do capítulo era diferente de tudo o que ele já experimentara. Durante os momentos de oração em conjunto, os cânticos gregorianos se erguiam como um só coração, enchendo o ar com uma beleza quase palpável. Quando os frades partilhavam o pão simples das refeições, havia uma alegria serena, como se o próprio Cristo estivesse entre eles. Apesar de sua luta interna, Antônio começou a sentir o calor dessa fraternidade. Após o capítulo, Antônio foi designado para o humilde convento de Monte Paolo, um local remoto nas montanhas italianas. Ali, ele cuidava das tarefas mais simples, como varrer os corredores, trabalhar na cozinha e rezar em silêncio. Por um lado, essa vida escondida o libertava da pressão de provar algo a si mesmo ou aos outros. Por outro, sua alma ainda ansiava por mais. Foi durante esse período de anonimato que uma oportunidade inesperada surgiu. Certa ocasião, os frades do convento organizaram uma ordenação sacerdotal. Para a cerimônia, foram convidados padres dominicanos e franciscanos. E como era costume, alguém deveria ser escolhido para pregar. No entanto, um mal-entendido levou à ausência de um pregador designado e, de última hora, os superiores pediram que Antônio falasse. Antônio tentou recusar. Sentia-se inadequado para uma tarefa tão grandiosa, especialmente diante de uma plateia que incluía eruditos dominicanos conhecidos por seu conhecimento profundo das Escrituras. Contudo, sob obediência, ele subiu ao púlpito. No início, sua voz era tímida, quase inaudível. Mas à medida que começava a falar sobre a humildade e a entrega total a Deus, algo mudou. Sua voz se tornou firme, clara e cheia de paixão.
Antônio não apenas citava as Escrituras, ele as vivia em suas palavras. As pessoas presentes ficaram tão impressionadas que, ao final, não havia dúvidas. Aquele homem tinha o dom da pregação. A notícia do talento de Antônio espalhou-se rapidamente. Os superiores franciscanos logo o enviaram em missões de pregação, principalmente para combater as heresias que ameaçavam a igreja na época. Na Itália, movimentos como o dos cátaros pregavam doutrinas contrárias à fé cristã, confundindo e dividindo os fiéis. Antônio tornou-se uma arma poderosa na luta contra esses desvios. Aos poucos, o homem que antes se via como um fracassado começou a encontrar seu lugar. Seu conhecimento das Escrituras era vasto, fruto dos anos de estudo no mosteiro de São Vicente, e sua habilidade de comunicar verdades profundas de maneira simples tocava até mesmo os corações mais endurecidos. Um dos momentos mais marcantes de sua pregação ocorreu em uma pequena cidade, onde um grupo de céticos desafiava sua mensagem. Antônio, em vez de se exaltar, respondeu com mansidão e sabedoria. Ele falava de maneira tão clara e convincente que até mesmo os mais obstinados não conseguiam refutar suas palavras. Em uma das ocasiões mais conhecidas, ele chegou a pregar para peixes quando os homens se recusaram a ouvi-lo. E os peixes, segundo relatos, emergiram da água em silêncio, como que prestando atenção. Antônio havia encontrado sua vocação, mas a estrada até ali não fora fácil. Ele precisou passar pelo silêncio, pela humilhação e pela obediência para descobrir o dom que Deus havia depositado nele. Essa fase de sua vida foi marcada por uma lição profunda. O verdadeiro poder não está na glória humana, mas na entrega total ao serviço de Deus. Quando Antônio deixou Monte Paolo, ele não era mais o mesmo homem que havia chegado ali. Transformado por sua experiência de humildade e serviço, estava preparado para levar a palavra de Deus aonde quer que fosse necessário. E assim, começava a fase mais luminosa de sua missão, uma jornada que o tornaria conhecido não apenas como um grande pregador, mas como um santo cujo amor e sabedoria mudariam vidas para sempre. Após sua descoberta como pregador em Monte Paolo, Antônio iniciou uma jornada que marcaria para sempre sua vida e a história da igreja. A partir de então, ele se tornou um dos maiores oradores de sua época, atraindo multidões de todas as classes sociais e conduzindo milhares de corações de volta à fé. No entanto, essa ascensão ao reconhecimento não foi sem desafios, conflitos e momentos de profunda luta interior. A Ordem Franciscana, reconhecendo o dom extraordinário de Antônio, decidiu enviá-lo à Itália setentrional, uma região profundamente afetada pelas heresias cátaras. Esses grupos pregavam doutrinas contrárias à Igreja, confundindo o povo simples com interpretações distorcidas das Escrituras. Era uma tarefa delicada, e Antônio, embora preparado intelectualmente, sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Chegando à cidade de Forlì, Antônio foi recebido por uma comunidade dividida. Enquanto muitos o viam com desconfiança, outros estavam curiosos para ouvir suas palavras. A pregação aconteceria na praça central, e o jovem frade passou a noite anterior em oração, pedindo sabedoria para tocar os corações. Ele sabia que não enfrentava apenas adversários humanos, mas também forças espirituais que buscavam desviar os fiéis da verdade. Na manhã seguinte, quando Antônio subiu ao púlpito improvisado, o silêncio que tomou conta da multidão foi quase palpável. Sua voz, no início tranquila, começou a ganhar força e intensidade. Ele falava não com a rigidez de um juiz, mas com a compaixão de quem entendia as dores e dúvidas de seu público. Quando citava as Escrituras, fazia-o de forma tão clara e envolvente que até mesmo os mais céticos foram obrigados a prestar atenção.
Ao final de sua pregação, algo extraordinário aconteceu. Posso passar? Um dos líderes Não, cátaros, queria passar. conhecido por sua resistência feroz à igreja, aproximou-se de Antônio com os olhos marejados. Ele confessou que nunca havia ouvido alguém falar com tamanha verdade e amor. Esse momento marcou o início de uma série de conversões em massa, consolidando a reputação de Antônio como um pregador, cuja voz era capaz de mover montanhas. Embora os frutos de seu trabalho fossem abundantes, a vida de Antônio estava longe de ser fácil. As viagens constantes, muitas vezes a pé, em condições adversas, exigiam dele uma resistência física e mental que só era sustentada por sua fé. Além disso, o peso das confissões que ouvia diariamente o afetava profundamente. Cada alma perdida que buscava reconciliação carregava histórias de dor, pecado e arrependimento que ele absorvia como um pastor preocupado com suas ovelhas. Em certa ocasião, enquanto pregava em uma pequena vila, Antônio desmaiou de exaustão. Os frades que o acompanhavam o levaram às pressas para um convento próximo, onde ele passou dias entre a vida e a morte. Mesmo debilitado, insistia em continuar escrevendo seus sermões, ditando-os para os irmãos. Para ele, a missão nunca parava, pois sabia que muitas almas dependiam de suas palavras. Os milagres começaram a acompanhar sua pregação, não como espetáculo, mas como sinais do poder de Deus que atuava por meio dele. Um dos mais conhecidos ocorreu em Rímini, onde um grupo de hereges se recusou a ouvir suas palavras. Antônio, em um gesto de profunda confiança, dirigiu-se à praia e começou a pregar aos peixes. Segundo os relatos, milhares deles emergiram das águas, posicionando-se como uma plateia silenciosa. Esse evento, testemunhado por dezenas de pessoas, levou muitos à conversão. Outro milagre impressionante aconteceu em Pádua, quando um homem que havia sido injustamente acusado de assassinato pediu sua intercessão. Antônio prometeu que a verdade seria revelada, e durante o julgamento, o próprio assassino apareceu, confessando seu crime. Esses episódios não apenas fortaleciam a fé do povo, mas também mostravam que Antônio não era apenas um pregador, mas um verdadeiro instrumento da justiça e do amor divino. Antônio tinha um coração profundamente sensível às necessidades dos pobres e oprimidos. Ele via na pobreza extrema um reflexo das desigualdades que corroíam a sociedade e não hesitava em confrontar os poderosos quando necessário. Em Bolonha, ele pregou contra os abusos dos agiotas que exploravam os camponeses, arrancando aplausos de uma multidão que finalmente sentia ter encontrado um defensor. Um dos momentos mais dramáticos dessa fase de sua vida ocorreu quando uma jovem desesperada se aproximou dele pedindo ajuda. Seu pai, endividado, estava prestes a ser vendido como escravo para pagar as dívidas. Antônio, comovido, intercedeu junto ao credor, convencendo-o a perdoar a dívida. A família, salva da desgraça, tornou-se um exemplo vivo do poder transformador da caridade. Apesar da fama crescente, Antônio nunca permitiu que o orgulho o dominasse. Ele continuava a viver de forma simples, recusando honrarias e riquezas. Seu maior desejo era que as pessoas não vissem a ele, mas a Deus por meio dele. Durante suas pregações, ele frequentemente dizia: "Não são minhas palavras que importam, mas as que Deus escreve em seus corações." Essa humildade era evidente até mesmo em sua aparência. Embora fosse um homem de presença imponente, com olhos penetrantes que pareciam enxergar além das aparências, sua postura era sempre de servo, nunca de mestre. Ele tratava a todos com a mesma dignidade, desde os mais ricos até os mais humildes, e sua alegria em servir era contagiante. Ao final dessa etapa de sua vida, Antônio já não era mais o jovem inseguro que havia se sentido perdido em Monte Paulo.
Ele agora caminhava com a confiança de quem sabia estar cumprindo a vontade de Deus, mas sem perder a humildade que o tornava tão especial. Sua jornada, no entanto, estava longe de terminar. Ainda havia muito a ser feito, e cada passo que ele dava o aproximava de seu destino final, uma vida completamente entregue ao serviço do próximo e à glória de Deus. Com essa missão renovada, Santo Antônio continuava sua caminhada, não apenas pelas estradas da Itália, mas pelo coração de cada pessoa que cruzava seu caminho, levando luz onde antes havia escuridão e transformando vidas de forma tão poderosa que sua memória ecoa até os dias de hoje. Na altura em que Santo Antônio se tornou conhecido como pregador, as multidões que o seguiam já não se reuniam apenas por curiosidade ou devoção habitual. Elas vinham em busca de algo que parecia faltar em suas vidas: a verdade, o consolo e a presença de Deus, traduzidos em palavras humanas. Antônio havia se tornado o martelo dos hereges, como era chamado, e sua missão o levava por vilas, cidades e campos, onde ele enfrentava não apenas desafios intelectuais, mas também profundos combates espirituais. Pádua era uma cidade vibrante, mas carregada de tensões sociais e religiosas. De um lado, os pobres lutavam para sobreviver, sobrecarregados por dívidas e injustiças. De outro, as elites econômicas, muitas vezes indiferentes, viviam em conforto e luxo. No meio desse cenário, as heresias cresciam, alimentadas por falsas promessas de liberdade espiritual, que no fundo afastavam as pessoas da verdadeira fé. Quando Antônio chegou a Pádua, foi recebido como uma esperança viva. O burburinho nas ruas anunciava sua presença antes mesmo de ele desembarcar na cidade. Homens e mulheres simples saíam de suas casas para ver o frade cuja reputação já era lendária. Muitos diziam que ele não pregava apenas com palavras, mas que sua voz carregava uma força invisível, capaz de aquecer os corações mais frios e restaurar os que estavam perdidos. Foi na grande praça central de Pádua que Antônio deu um dos sermões mais marcantes de sua vida. O cenário era majestoso. O céu limpo, a praça lotada de camponeses, comerciantes e nobres, todos em silêncio, aguardando suas palavras. Antônio subiu ao púlpito improvisado, feito de madeira simples, e olhou para a multidão. Era impossível não notar os rostos cansados, marcados pelas lutas diárias, mas também cheios de expectativa. Ele começou com uma frase que ressoou como um trovão: de que adianta ganharmos o mundo se perdemos a nossa alma? As palavras ecoaram pela praça, provocando um impacto